Shalom, shalom, boa tarde. Hoje nós estamos no dia 23 de maio do ano de 2022, é o calendário gregoriano. E nós estamos aí também no segundo dia para o Shabat, segundo dia da semana, que é segunda-feira. E até o pôr do sol, nós estamos hoje no dia 22 do mês de Iyar, do ano 5782. É o nosso calendário judaico. E também até o pôr do sol nós estamos no 37º dia da contagem do Homer. E daqui a pouco nós vamos falar sobre Gevurah de Yesod, que é a disciplina na vinculação. Essa semana nós estamos aí com o Sefirat HaOmer tendo como base Yesod, que é vinculação. Vamos comentar isso também daqui a pouco. A nossa paraxá da semana é Berukotai. E essa palavra significa estando em minhas leis, né, nos meus mandamentos, nos meus princípios e etc e tal. Bem como também é a paraxá que vai fechar o livro de Levítico, Vaikra. Então essa semana nós estaremos concluindo o terceiro livro dos 5 livros da Torá, ok? Então, vamos estar atentos aí às nossas lições desta semana. E essa paraxá, ela é bem peculiar também, porque ela traz muita conexão com os dias de Mashiach. E também vamos comentar já já mais um pouco sobre esta realidade aí, tá bom? Então, vamos em frente, que nós temos aí aprendizados para o nosso dia a dia, ok? Nós estamos aí na sexta semana de Sefirat HaOmer, que é a contagem para o refinamento das nossas emoções, da nossa alma, bem como também o refinamento da nossa própria alma. E a aliá de hoje, né, a segunda aliá de hoje, que está no capítulo 26 de Levítico, e os versos são 6 a 9, então nós temos esses versículos aqui, e dentro dele nós temos aí, dentro daquela questão do segredinho, lembra do segredinho da mala? Para poder abrir a mala e trazer os seus tesouros, os seus diamantes, as suas pedras preciosas. Então, mais uma vez nós vamos ter aqui, dentro da nossa aliá, nesses versículos de 6 a 9 do capítulo 26 de Levítico, vamos ter aí mais alguns segredinhos, né, em que os nossos mestres, os nossos sábios, né, do povo judeu, os rabinos, trazem para nós, né, principalmente aí os comentários de Rashi e Maimônides, né? Então eles vão abrir de novo, só eles têm o segredo do cadeado, o cadeado de segredos. Então eles vão lá e vão abrir mais alguns segredos para mostrar, abrir a mala e trazer para nós, né, diamantes, cada vez mais enriquecendo o nosso conhecimento, a sabedoria, para que nós possamos discernir, né, os tempos e as estações, né? Estamos aí, né, ouvindo muitos rumores, né? Israel se envolver em guerra, né, contra o Irã e vice-versa, né? Qual nação que vai apoiar aqui, ali e acolá, né? Então, não restam dúvidas que se tratam realmente de sinais para que nós possamos estar atentos, alertas, ok? Mas não é o fim do mundo. Não vai eclodir uma guerra nuclear, né? E vai, puf, né? Aquele povo lá que acredita que vai morar no céu, vão tudo virar estrelinha, planetas, poeira cósmica, etc. e tal. E os demais vão ficar por aqui, o mundo vai explodir, vai virar tudo poeira e pronto, acabou o mundo. E quem foi morar no céu, vai morar no céu eternamente, né? Infelizmente, né, para muitos é inocente, não sabe de nada. Mas os nossos sábios que abrem
eles têm o código do segredo para abrir o cadeado e abrir a mala e trazer-nos realmente as ricas lições da Torá. Então nós vamos ver isso daí, mais alguns detalhes para estarmos aí conectados com a sabedoria divina. O nosso shalom hoje vai para o Arnaldo Silva. Ele mora lá na cidade da Senhora dos Remédios, no Piauí, né? E ele também mandou uma mensagem para nós dizendo que são várias pessoas ali que estão conectados em A Tarde com a Torá. Então, ao Arnaldo Silva e as demais pessoas que estão com ele aí na cidade Senhora dos Remédios, em Piauí, então vai aí o nosso shalom. E assim que puder, envie aí o nome, aliás, os nomes, né, das pessoas que estão contigo aí, para nós mandarmos aqui um shalom nominal, ok? Temos aí a Lídia Moreche Alves M. de Oliveira, lá de Vitória, né? Espírito Santo. Temos a Cleo Mota, o casal Orlando Leite e Alessandra Sato de Souza, lá da cidade de Pinhais, Paraná, o casal emissário ali na cidade de Pinhais. Lá em Goiânia, Goiás, temos a Calaça Maria, temos aí o Felipe Costa Oliveira, Manaus, Amazonas, né? Falando em Manaus, Amazonas, nós temos aí o Raimundo Blox, né? Também lá de Teresina, Piauí. Temos aí, aliás, a referência que eu quero fazer aqui com o Felipe Costa Oliveira de Manaus é o Nando de Manaus, Amazonas, né? Que mandou um shalom para nós e disse aí, não sabia que tinha mais gente de Manaus aí também em A Tarde com a Torá. Então, né, o Felipe Costa Oliveira de Manaus, Amazonas, e temos aí o Nando de Manaus, Amazonas, e temos várias outras pessoas, né, de Manaus, na medida do possível. Blineder não é uma promessa para o Nando e o Felipe Costa, né? Assim que houver a possibilidade da gente separar os nomes das pessoas de Manaus, né, Amazonas, Blineder, né, estaremos enviando para vocês aí os demais nomes aí e ver se estão conectados aí nos grupos Beneinor, né, no estado do Amazonas, ok? A Genesi Tolentino dos Santos, lá de Londrina, Paraná, o Enoque Francelino e a sua esposa Nilceia Machado, São Paulo, capital, a Suelen Carneiro, né, Piracicaba, interior de São Paulo, Valdir de Souza, Itajaí, Santa Catarina. Também o casal Emanuel Araújo e Ivoneide Teles, da cidade de Caruaru, Pernambuco. A Maria Madalena Azevedo, Rio Claro, interior de São Paulo. O Osmar do Nascimento Junqueira, né, de Curitiba, Paraná. A Rosa Maria Santos Simplício de Farias, lá da cidade de Bertioga, interior de São Paulo. O Raimundo Blox, né, de Teresina, Piauí. Márcia Lomas, da cidade de Boa Vista, né, capital de Roraima. O Robson Lima, aqui de Macatuba, região de Bauru, né? Então tá aí o nosso shalom aí. E para o pessoal que está aí ao vivo e a cores, né? Luciana Rodrigues, de Marília, a Inês Martins, aqui de Pirajuí, o casal Edilane Minorello e o Claudemir Jesus da Silva, aqui de Bauru, a nossa região, Baruch Hashem. Pessoal de Bauru aí vão se preparando, hein? Tá chegando Shavuot. Então vamos nos envolvermos com a festividade de Shavuot, né? Tanto espiritualmente como presencial e também financeiramente, né? Fazendo as ofertas aí para podermos fazer a reunião festiva aí em Bauru, né? De Shavuot, outorga da Torá, Baruch Hashem, né? A festividade de Shavuot, ela é a base de leite, né? Devido exatamente
a Torá. Uma das comparações que também faz, né, é a questão da outorga da Torá, né, como foi feita no Monte Sinai há 3.333 anos, significa exatamente, né, aquele leite que vem fortalecer, né, a saúde, o vigor e o crescimento da criança, né? Então, nesse aspecto aí, na outorga da Torá, dentro dessa analogia, né? Então, é o leite que foi dado às crianças, né? Então, nós vamos recordar, sem sombra de dúvidas, nessa festividade aí, Baruch Hashem, ok? Então, vamos lá. Diariamente, né, os grupos Benei Noach, conectados aqui com a sinagoga Chabad ortodoxa do Brooklyn, que temos a liderança do nosso Rav Yaakov Gerenstadt, né? Então os grupos têm recebido aí a centelha, um livreto que é disponibilizado virtualmente, a centelha, seu periódico diário de estudos e informações. E à medida que é compartilhado, nós vamos recompartilhando, né, aos grupos, às pessoas que têm contato conosco, para que possam também ter acesso a esse livreto, a centelha, seu periódico diário de estudos e informações. Um trabalho belíssimo, né, que está sendo feito não sozinho, mas vamos dizer assim, né, o que está idealizando toda essa atividade é o Antônio Márcio Braga Silva, o emissário da comunidade Benei Noach, né, do interior do Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro. Ele recebe as colaborações, né, da Vânia Branco, lá de Patinga, Minas Gerais, o Valmir Sarmento, lá de Brasília, e mais os sites, né, rabad.org, e também o site Benei Noach Brasil, né, beneinoach.org.br, certo? E também tem o site admatai.org, né? Então esse trabalho belíssimo que está sendo feito aí, né, pelo Antônio Márcio Braga Silva, com as colaborações já mencionadas, né? Então vamos aí estar aí valorizando o trabalho do nosso emissário aí, Antônio Márcio Braga Silva. Um trabalho belíssimo, importante no dia a dia, para que realmente os grupos aí tenham o periódico diário de estudos e informações, tá bom? Então, aqueles que quiserem entrar em contato aí com o Antônio Márcio Braga Silva, né? Então é antoniomarciobragasilva@gmail.com, né? Esse é o e-mail dele. E também, né, para mais informações tem o WhatsApp, né? O DDD é o 22 e o celular é o 99207-3070, né? Para estar aí entrando em contato. E também nos demais grupos Benei Noach, a centelha, seu periódico diário de estudos e informações, estão aí para o público, ok? E mais uma vez, parabéns, Mazal Tov aí ao Antônio Márcio e à equipe que estão realizando esse trabalho belíssimo aí, Baruch Hashem. Seguindo então a nossa segunda aliá, o nosso segundo estudo de hoje, da nossa paraxá semanal, está no capítulo 26 de Levítico, versos 6 a 9, ok? A Malu, lá de São Sebastião, Distrito Federal, Brasília, chegando por aí. Então vamos ler aqui a nossa passagem, depois teremos, né, depois de algumas explicações, nós teremos aí o Sefirat HaOmer, né, o 37º dia, e depois a palavra final do nosso Rebbe Menachem Mendel para a nossa aliá de hoje, né? Então nós temos a nossa aliá falando sobre recompensa. Vamos ver aqui a respeito do que significa a respeito de animais selvagens, né? A ligação com os dias de Mashiach, a ligação com o Sefirat HaOmer e
a conexão com a palavra final do nosso Rebbe Menachem Mendel, que nos fala de forma bem simples assim: domar o selvagem. Ah, é isso daí, gente, vamos lá, né? Por isso que eu sempre falo, quem gosta de emoção, não tem caminho melhor do que esse, o verdadeiro monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica. Quem gosta de aventura, emoções, adrenalina, é esse caminho. Então vamos lá. Então diz assim o texto, capítulo 26, versos 6 a 9. Eu darei paz à terra de modo que vocês dormirão sem medo. Eu eliminarei os animais selvagens da terra, e a espada dos estrangeiros não passará pela terra de vocês, nem em época de paz, e nem em tempos de guerra. Tempos de guerra. Lembre que nós iniciamos falando aqui. Há notícias que Israel está se preparando para um eventual ataque do Irã contra ele, e etc. e tal, né? Então, eu eliminarei os animais selvagens da terra, e a espada dos estrangeiros não passará pela terra de vocês, nem em época de paz, nem em tempos de guerra. Vocês expulsarão seus inimigos, e enquanto eles fogem, eles cairão mortos por suas próprias espadas, antes que vocês os matem. 5 dos seus homens mais fracos serão capazes de seguir 100, e 100 de vocês derrotarão 10.000. Enquanto eles fogem, seus inimigos cairão mortos por suas próprias espadas diante de vocês, apesar de seu exército ser pequeno. Eu me voltarei para longe de todos os meus assuntos para recompensar vocês, fazendo-os férteis, e os aumentarei, tornando-os homens de estatura, renovando assim minha aliança com vocês. Então essa é a leitura da nossa segunda aliá, da nossa paraxá semanal Berukotai. Ok? Vejam bem, algumas coisas aqui para nós considerarmos dentro dessa leitura. Uma pequena leitura, né? São 4 versículos, e nós temos aí, realmente, em 4 versículos, nós temos histórias de milênios para trás, histórias do presente, histórias para a redenção final nos dias de Mashiach, e histórias eternas com referência ao Olam Rabá, o mundo vindouro, em apenas 4 versículos. A palavra, ela é inesgotável. A Torá, ela é infinita, como é o seu autor, o próprio Deus. Eu darei paz à terra de modo que vocês dormirão sem medo, dormir em segurança, dormir em shalom, sabendo que o guardião de Israel, ele não dorme e nem cochila. E além disso, ele tem os seus exércitos, miríades de miríades, que estão a serviço do povo judeu. Sabe aquela história que está voltando a retórica, o Congresso americano, agora até o Congresso brasileiro estão resolvendo falar sobre o tal de UFOs, né? Que são exatamente a questão de OVNIs, né? Que é objetos voadores não identificados, né? Então agora o Congresso americano e o Congresso brasileiro estão resolvendo aí marcar reuniões públicas, né? Para falar sobre esses temas aí, né? É só o pessoal voltar-se para a Torá, com as explicações rabínicas dos nossos sábios do povo judeu, e vão descobrir assim algo muito fantástico. Nada mais, nada menos do que anjos indo para lá e para cá. Anjos se movendo entre os 4 ventos do nosso planeta.
e principalmente aquela grande atividade, entre aspas, de UFOs no Oriente Médio, sempre eles estão voltados para o povo de Israel, a terra de Israel, o povo judeu. É simples, né? E as nações, né? Cada nação tem no mínimo um anjo que está aí cuidando de cada nação. Depois, dentro de cada nação, tem os anjos, né? De cada cidade, de cada estado. Depois tem os anjos de cada pessoa. Ou seja, não resta dúvida que tem anjo para todo lado. Então, entre aspas, né? Os objetos voadores não identificados estão para lá e para cá, sobe e desce, e vão assim sucessivamente, né? Ou seja, né, amados? Sem sombra de dúvidas, o Eterno ele disponibilizou os seus exércitos celestiais para estar a serviço do ser humano. É que o ser humano, né, de uma boa parte dos seres humanos, se desconectaram com a Torá, se desconectaram com Deus. Então ficam aí atrás de mitos e lendas, né? E à medida que nos aproximamos realmente da palavra, né, os nossos sábios vão trazendo o entendimento, a compreensão acerca destas realidades. Então, vocês dormirão sem medo, em segurança, em paz, em shalom, com a devida proteção, né, que o Eterno disponibiliza a favor daqueles que confiam nele. Mesmo aqueles que não confiam nele, também coloca à disposição deles os seus anjos aí, né, conhecido como anjos da guarda, né? Depois, na sequência, diz: eu eliminarei os animais selvagens da terra. Nessa palavra que nós vamos ver o que o Rebbe vai nos falar lá no final também, ok? Mas aqui, né, eu eliminarei os animais selvagens da terra, tem um aspecto aí também sobre a questão, né, dos dias de Mashiach, onde o leão e o cordeiro estarão juntos, onde o lobo, né, e a ovelha também vão estar pastando juntos, né? O lobo nos dias de Mashiach, ele continuará existindo, os animais selvagens continuarão existindo. Só que eles não serão mais selvagens como conhecemos hoje. Por quê? Porque os 4 reinos serão devidamente restaurados, reabilitados em Bereshit, no princípio, Gênesis, no princípio da criação, né? Harmonia entre os 4 reinos. Isso será restabelecido, sem sombra de dúvida, nos dias de Mashiach, ok? Na sequência diz: e a espada dos estrangeiros não passará pela terra de vocês nem em época de paz e nem em época de guerra, né? O nosso Rebbe Menachem Mendel, né, quando estava lá aquela questão lá da Guerra dos 6 Dias, na década de 60, né, 1967, as ameaças contra Israel era que realmente o ex-ditador lá, Saddam Hussein, iria lançar, né, bombas biológicas no Estado de Israel que mataria os judeus, e etc, 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 né? E o Rabino Menachem Mendel, ele mandou uma mensagem para todo o povo em Israel, ele mandou uma mensagem para os judeus do mundo inteiro, que se alguém quer ir para um lugar seguro, dirijam-se para Israel. Não tem lugar mais seguro na face da terra do que Israel, a terra prometida. E lá nos Estados Unidos, né, vários pais, né, que tinham seus filhos lá em Israel, estavam fazendo yeshivá lá em Israel, e para a escola, né, de rabinos, então mandaram já para os filhos passagem de retorno para os Estados Unidos para sair de lá, porque a ameaça de bombas biológicas era uma realidade. E naqueles dias também, né, o governo israelense disponibilizou aos seus cidadãos a famosa máscara antigás. E aí, então, os filhos, né, que estavam lá em Israel responderam para os pais: nós não vamos embora porque o Rebbe,
Ele disse que não vai acontecer nada disso. Que aqui é o lugar mais seguro que tem na face da terra. Por que vocês não vêm para cá? Já pensou? O local onde está focado, né, os vieses das guerras, da animosidade, de bombas, entre elas biológicas, né? E então o Rebbe diz, não acontecerá absolutamente nada. E os pais foram numa audiência com o Rebbe e conversaram com o Rebbe. Rebbe, pelo amor de Deus, peça para os nossos filhos virem embora. O ditador lá vai mandar bombas biológicas, vai matar os nossos filhos e um grande povo lá, o nosso povo. E o Rebbe respondeu para eles tranquilamente, calmamente, muito sereno. Fiquem tranquilos, eles estão no melhor lugar do mundo. É onde tem mais segurança, é lá. Mas como? Não vai acontecer nada, fiquem tranquilos. E aí, o que aconteceu nos dias seguintes? Exatamente nada. Olha lá. Am Israel Chai. O povo de Israel vive e cada vez mais forte. Por isso diz que 5 de vós mais fracos, né, serão capazes de perseguir 100 dos mais fracos entre o vosso exército. Os 5 mais fracos vão perseguir 100. E 100 de vocês mais fracos vão poder perseguir e derrotar 10.000. Vocês são um pequeno exército diante dos outros do mundo. Mas está provado e comprovado, principalmente a partir de 14 de maio de 1948, que o pequeno exército de Israel marcha triunfante e vitorioso. Porque enquanto milhares de várias nações se reuniram para extinguir a recém-nação israelita, né, que estava acabando de retornar para a terra prometida, várias nações disseram, vocês aqui não ficarão, vocês serão eliminados. E um exército violento, muito bem equipado, e realmente tinha em torno ali de 20, 30 para cada soldado judeu naqueles dias, acabaram sendo derrotados, porque Deus é fiel na sua promessa. Se ele diz, eu vos recompensarei, é porque ele vai recompensar. É só você descansar, é só você confiar. Deus, ele não precisa dizer como nós, seres humanos, bli neder, não é uma promessa. Quando nós falamos alguma coisa que tem uma aparência de promessa, né? Ó, fulano, eu vou visitar a sua casa, por exemplo, né? Então, acontece alguma coisa, você não visita, você não cumpre a sua promessa. Então, normalmente falamos, ó, bli neder, não é uma promessa, se der tempo eu vou fazer uma visita para você. Então, Deus não precisa dessa desculpa igual nós humanos damos. Não é uma promessa. Por quê? Porque se você faz uma promessa, você tem que cumprir. Isso daí está dentro daquele campo sobre a questão de votos. Lembra aquela questão de votos? Se você não vai cumprir o seu voto, é melhor você não fazer voto. Isso está dentro disso daí. Então, nós usamos o famoso bli neder. Não é uma promessa. Deus não precisa disso. Deus fala, Deus promete e ele cumpre. É isso que ele está dizendo aqui. Então, dentro dessa sequência, nós temos aí, né? Eliminarei os animais selvagens da terra, a espada não passará pela vossa terra, nem em tempo de paz, nem em tempo de guerras, né? O mais fraco de 5 perseguirão a 100, e 100 dos mais fracos perseguirão a 10.000. Né? E antes que vocês cheguem perto dos seus inimigos, eles serão eliminados por si mesmos. O terror e o pavor que virá sobre eles será tão forte que eles olharão para os seus companheiros e exército e eles verão um no outro inimigos
e eles mesmos se destruirão. Eu me voltarei, lá o verso 9, eu me voltarei para longe de todos os meus assuntos para recompensar vocês. Aqui, Rashi, ele argumenta dentro desse campo aqui, que ele diz assim, Rashi, ele fala simplesmente que Deus, ele está prometendo que ele vai deixar os demais assuntos e vai se voltar completamente para o povo judeu, se colocarem-se em obediência aos seus mandamentos. Então, é uma linguagem figurativa dentro daquela linguagem humana que nós conhecemos. Ou seja, por exemplo, nós estamos atarefados com um monte de coisa e, de repente, o filho ou a filha liga e fala: papai, estou precisando urgente do senhor aqui, estou com um problema. Você pode estar fazendo o que for. O filho ou a filha pediu socorro, o que você faz? Imediatamente você para com tudo e corre atrás do filho ou da filha. Então, dentro dessa linguagem que nós conhecemos muito bem, Deus está dizendo exatamente isso. Vocês se colocam em obediência aos meus mandamentos, então eu vou deixar tudo para estar atento somente a você. Meu povo, os que confiam, como diz Salmos, né? Em várias passagens de Salmos, né? Os que confiam em mim, diz o Eterno, não os deixarei, não os desampararei. Então é assim, Deus é assim. Você não precisa de resolver uma raiz quadrada matemática para poder compreender o quão bom é Deus, ok? E aí, então, né, ele fazendo, para recompensar vocês, fazendo-os férteis, e os aumentarei, tornando-os homens de estatura, renovando assim minha aliança com vocês. Ou seja, ele estaria multiplicando a família em questão de quantidade, ele estaria multiplicando a família em questão de qualidade e também sobre uma questão de estatura. Ou seja, a estatura do povo judeu é uma estatura invejável. Tanto é que, na atualidade, por exemplo, o exército de Israel é considerado um dos primeiros exércitos invencíveis ou imbatíveis, né, às forças de defesa de Israel, certo? Então, essa estatura não está apenas numa questão de estatura, na questão de altura em metros, mas está numa questão de altura em qualidade, educação, tecnologia, ciências, cultura e por aí afora vai. Então, as estaturas realmente do povo judeu são múltiplas e estão em todos os campos da sociedade e também dentro de tudo aquilo que a humanidade precisa para o bem, certo? Estão aí as estaturas do povo judeu. E assim minha aliança será renovada convosco. Então aqui mais uma vez cai por terra a famosa teologia da substituição, onde certos grupos religiosos dentro do mundo evangélico cristão dizem que a teologia da substituição, que Deus, ele não quer mais nada com o povo judeu, não quer mais nada com Israel, e que ele nomeou um novo povo, e que agora a igreja é a noiva de Deus. Então essa teologia da substituição, na qual não tem fundamento dentro da Torá ou do Pentateuco, como queira, não tem fundamento na própria vontade divina, que é a mais importante, revelada nos 5 primeiros livros da Bíblia. Então a teologia da substituição, ela é uma teologia inventada pelos homens. Ela não tem cunho divino. Então aqui mais uma vez nós estamos vendo a renovação da aliança com o povo judeu. E depois nós temos lá
tanto nos Salmos como nos Profetas, em várias passagens, em que Deus fala bem claramente através do profeta, que ele estará renovando a sua aliança, que ele estará fazendo um renovo para com o povo judeu, e não abandonando o povo judeu e pegando um outro povo para ser o seu povo. Não. Então essa teologia da substituição está redondamente enganada com essa questão aí, ok? Então, dentro desse escopo aqui, também, os comentários, né, dos nossos mestres. Então, a nossa paraxá, nós tivemos aí no seu começo, né, uma série de bênçãos para o povo judeu, ao observar os mandamentos divinos. Então, nós vimos aí que temos a bênção da chuva e das boas colheitas, né, no capítulo 26, que é o tema, que é o princípio da nossa paraxá, os versos 4 e 5. Vimos aí a questão da segurança, os versos 5 e 6. Os 6 nós acabamos de ler agora. Também temos aí a questão da vitória fácil sobre os nossos inimigos, que são os versos 7 e 8 da nossa aliá de hoje. Temos aí o acúmulo de colheitas, o verso 10, que vamos ver amanhã sobre isso daí. E também a proximidade, né, com Deus, versos 11 e 12. Então nós vemos aí que nós temos uma sequência de versos 4, 5, 6, 7 e 8. O 9 é pulado, e aí vai para o 9, o 9 pula o 9, vai para o 10, o 11 e o 12. E o verso 9 fica em suspense. O que diz o verso 9? Vamos ler de novo? Então diz lá: eu me voltarei para longe de todos os meus assuntos para recompensar vocês, fazendo-os férteis, e os aumentarei, tornando-os homens de estatura e renovando assim minha aliança com vocês. Então os nossos comentaristas, né, os nossos sábios, entre eles principalmente Rashi, nos fala que Deus diz: eu me voltarei a vocês, dizendo na realidade, eu deixarei todos os meus assuntos para pagar sua recompensa. Então, Rashi, ele traz essa visão. Eu vou parar com todos os assuntos e me voltarei completamente para vocês, povo judeu, meu povo, e vou pagar a minha recompensa. Ou seja, mostrando aqui que realmente a recompensa divina, Deus dá. É promessa dele. E ele, de fato, traz a sua promessa. Então, dentro desse aspecto, nós vemos aqui. Então, o comentário geral dos nossos sábios é que o método de recompensas de Deus foi colocado em uma série de bênçãos específicas e detalhadas. Porém, o verso 9, ele tem aqui uma suspensão, por assim dizer. Então, por que isso? Então, Rashi, ele começa respondendo essa questão dizendo, né, realmente o entendimento da Torá, ela é de um alto nível. E por isso o verso 9, ele tem características especiais, muito significativas e muito elevadas. Então, entre elas, Rashi destaca. O versículo 9 fala de um nível mais alto de recompensas que é dado ao povo judeu, quando ele se estende, além de suas obrigações básicas do estudo da Torá e mitzvot. Então, o estudo da Torá e mitzvot, ou seja, estudar a Torá e colocar em prática os mandamentos. Então, esses dois níveis estão conectados com os esforços humanos. É a base do ser humano, é isso. Esses dois níveis, estudo de Torá e obediência aos mandamentos divinos. Para nós, Beneinô, nós temos aí alguns mandamentos dentro dos 613 com orientação rabínica que podem ser feitos, mas basicamente nós temos as 7 leis de Noé, as 7 leis de Noé ou as 7 leis universais. Então o estudo da Torá e o estudo
e aplicação ou aplicabilidade, obediência, ação dos mandamentos são dois níveis em que está conectado com o ser humano. Você quer chamar a atenção de Deus para a sua vida? As coisas não estão legal para a sua vida? As coisas não estão dando certo na tua vida? Você quer chamar a atenção de Deus? Então faça a coisa certa, a coisa correta para chamar a atenção de Deus. Não é esbravejando, não é berrando, gritando, pulando de ponta cabeça, plantando bananeira, sapateando e por aí afora vai. Você quer chamar a atenção de Deus para você? É só você começar a estudar a Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia, com orientação rabínica ou com orientação dos Benei Noach que já estão na jornada. Então, comece a chamar a atenção de Deus de forma correta. E obediência, ação aos mandamentos divinos. Então, o que Deus fala sobre isso? Eu deixarei todos os meus demais assuntos e eu me voltarei completamente para vós. Tanto para o povo judeu, como para os Benei Noach, aqueles que buscam a sua presença e confiam nele. Então, chame a atenção de Deus de forma correta e você verá o quanto que Deus te ama. Ok? Então, dentro desse aspecto, né, esses dois níveis de serviço divino foram indicados por Rashi em seus comentários, né, sobre as palavras. Se vocês seguirem minhas leis, Rashi explica que elas significam que a pessoa deve labutar no estudo da Torá. É um trabalho, é um esforço, é uma luta, não é uma coisinha fácil, não. Você quer moleza? Vai enxugar gelo. Ah, você não quer dificuldades? Vai empurrar melancia ladeira abaixo. Quer moleza? Entendeu? Então, além da obrigação básica da pessoa estudar a Torá, que se encontra na necessidade básica de guardar meus mandamentos e os cumprir, diz o Eterno, nós somos encorajados a nos estender a ponto de labutar. Então aqui o aspecto que Rashi chama a atenção é que nós precisamos estar preocupados com o estudo da Torá. Só que nós somos levados ao ponto de labutar, que é lutar, trabalhar, se esforçar, autonegação, para se dedicar ao estudo da Torá e o conhecimento das leis e obediência. Então, é labutar. Quem gosta de preguiça não vai gostar de estudar a Torá e nem pôr em prática os mandamentos divinos. Quem gosta de enxugar gelo vai querer uma rede debaixo de sombra e água fresca. E, continuando, nós somos encorajados, então, a labutar. Daí, né, o Rashi diz, o leitor entenderá que, assim como no caso de todas as outras mitzvot, há dois níveis de observância. Primeiro, a obrigação básica e segundo, uma dedicação total a ponto de labutar. Ou seja, a dedicação ao estudo da Torá, ela não fica parado na dedicação, mas vai para o segundo nível, em que Rashi diz, o ponto de labutar, trabalhar, lutar. Ah, hoje não estou legal para estudar. É aí que você tem que labutar. Ah, hoje as coisas não estão dando certo para mim. Hoje eu não vou estudar a Torá. É aí que você tem que estudar a Torá. Ah, hoje eu estou muito tristinho, eu estou muito mimimi hoje. É agora que você tem que estudar. Chame a atenção de Deus de forma correta e adequada, para que ele possa ouvir o seu clamor. Entendeu? Então,
Os dois níveis do serviço a Deus é estudar a Torá e obedecer seus mandamentos. Dentro disso daí, nós temos outros dois níveis de observação, que é exatamente o que é a obrigação básica, estudar a Torá. E uma dedicação total a ponto de labutar, estudar, compreender, entender os mandamentos e os mandamentos racionais e o fazer. Os mandamentos suprarracionais, aqueles que não têm explicação, faça, ponto final e acabou. Nos dias de Mashiach vamos entender aquilo que não foi compreendido agora, ponto. Então o segundo nível é labutar, é trabalhar, lutar. É hora, pô, hoje eu estou muito para baixo, é agora que você tem que ir para cima, estudar a Torá, colocar em obediência algum mandamento para aquele momento. Aí as coisas começam a mudar na sua vida. Então, por conseguinte, ou seja, como consequência, também há duas formas de recompensas. A primeira, as recompensas básicas de comida e segurança, esboçadas nos versículos 4 a 8, que nós lemos, ok? Ontem e hoje. E o segundo é exatamente o segundo nível de pagamento, né, de recompensa, gratificação adicional de que eu deixarei todos os meus assuntos para pagar sua recompensa, diz o Eterno, que é uma recompensa mais significativa, né, que nós vemos aí do versos 9 e vamos ver amanhã mais até o verso 12, que está dentro desse mesmo aspecto aqui. Ou seja, quando Deus diz, eu deixarei os meus assuntos, os meus afazeres e me voltarei para vós, então aqui ele está dizendo, além dessas recompensas já dadas, então agora neste nível aqui, ele fala de recompensa mais significativa. Então é aquela questão, a mala do tesouro. Quando os nossos mestres que têm o segredo abrem a mala, mostra de forma geral aquela mala cheia, né, de diamantes, pedras preciosas. Aí ele dá umas mexidinhas naquelas maravilhas, aí mais profundo tem lá um baúzinho com um novo segredo, onde eles vão ali, abrem, e ao abrirem aquele baúzinho, eles mostram um tesouro ainda mais precioso que os demais. É isso que Deus está mostrando para nós. Quando ele diz, eu deixarei os meus assuntos e me voltarei para vós. Ou seja, darei a vós recompensa mais significativa do que estas outras. Então, estas promessas estão realmente destinadas às pessoas que observam os mandamentos com dedicação total, além das exigências básicas, né, que a Torá traz para nós e as orientações rabínicas trazem para nós. Nós temos recompensas mais significativas, simplesmente nos voltando para o estudo da Torá e a obediência aos seus mandamentos. Deus, ele fala, ele promete e ele cumpre. Ele não precisa de desculpas do tipo Bli Neder, não é uma promessa, como nós o fazemos. Deus fala, Deus promete e Deus cumpre. Hoje nós estamos no dia 37 da contagem do Homer. Ou seja, estamos com 5 semanas e 2 dias do Homer, né? A Sefirá base desta semana, ela é exatamente Yesod, né? Yesod é vinculação, alicerce, a união, o vínculo é a conexão emocional máxima. Ou seja, as primeiras 5 qualidades que nós temos aí
para refinar as nossas emoções, a nossa alma, que são amor, disciplina, compaixão, persistência e humildade, elas são interativas, porém ainda manifestam dualidade. Há quem ama e há alguém que é amado. Então, é por isso que fala de dualidade. Há quem ama e quem é amado. Então, a ênfase está nos sentimentos de um indivíduo, não necessariamente na reciprocidade. Então, o vínculo ou a união, por outro lado, é uma fusão completa dos dois. Então, vinculação alicerce, ela faz a fusão. Yesod, né, vinculação alicerce, nos diz também, sem vínculo, nenhum sentimento pode ser realmente concretizado. Então, é preciso ter vínculo para ter um sentimento em que possa ser concretizado de forma positiva, construtiva, em que de fato esteja baseado em Levítico 19:18, né? Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Vinculação também é a base da vida, é a coluna vertebral. Então, sem vinculação, né, você não tem comprometimento, você não tem amor maduro, você não tem disciplina, você não tem compaixão, você não tem persistência, você não tem humildade. Então, por isso, vinculação é a base da vida, é a coluna vertebral. Então, o vínculo, ele canaliza todas as 5 qualidades precedentes numa união construtiva, dando-lhes o sentido de alicerce para seguir em frente na jornada. Então, hoje, como nós estamos na 6ª semana e no 2º dia da 6ª semana, então nós temos Gevurah de Yesod, que é a disciplina na vinculação. Examine a disciplina em sua vinculação. O vínculo deve ser estabelecido com descrição e cuidadosa consideração em relação a quem ou o que você está se ligando. Mesmo a mais saudável e íntima ligação precisa de tempo e de respeito pelo espaço de cada indivíduo, né? Então, por isso, examine a disciplina em sua vinculação. As perguntas: eu me ligo tão intensamente que pareço colado? Sou demasiadamente dependente da pessoa com quem me ligo? E a pessoa é demasiadamente dependente de mim? Eu me ligo por desespero? Eu me ligo com pessoas saudáveis, pessoas íntegras, que conhecem seus próprios limites? E o exercício do dia é: reveja suas experiências de vínculo para ver se precisam de mais disciplina ou outro tipo de mudança no seu vínculo com quem quer que seja ou com o que quer que seja, né? Analisando para ser algo mais maduro, saudável, ok? E a palavra final do nosso Rebbe fala-nos sobre domar o selvagem, né? Onde nos fala o texto ali, eu eliminarei os animais selvagens prejudiciais da terra. Então, o nosso Rebbe Menachem Mendel, ele fala que esta bênção se cumprirá literalmente na sua fase máxima, ou seja, plenamente, exatamente nos dias de Mashiach, quando o lobo deitará com o cordeiro e viverão em paz. Então, os lobos, na realidade, continuarão a existir, mas não serão mais predadores, assim, com referência a todo animal selvagem e predador. Tanto para nos preparar para o futuro messiânico, como para acelerar a sua chegada, a revelação de Mashiach, devemos hoje tentar viver vidas messiânicas, ou seja, o mais completamente possível. Aqui o que o Rebbe está dizendo é que nós precisamos procurar viver o nosso dia a dia como se Mashiach já está presente no nosso meio, já revelado no nosso meio. Como que deve ser a minha vida com Mashiach reinando?
Eu preciso analisar isso e eu preciso viver esse estilo. Para isso, em vez de destruir os elementos selvagens, não domesticados, presentes dentro de nós e em nosso mundo, devemos transformá-los e usá-los para o bem. Ou seja, amados, o que nós precisamos é mudar o mundo. Mas essa mudança começa em nós, em cada um de nós. Então, primeiro, eu tenho que dominar o animal selvagem que há em mim, o nosso Yetzer Hará, a inclinação para o mal. Ou a má inclinação também, outro termo usado, né? A má inclinação. É o animal selvagem que está em nós. E nós precisamos domá-lo no nosso dia a dia. Dentro desse aspecto, o nosso Rebbe Menachem Mendel, né, nos disse na palavra hoje às 11h30, meio-dia, né, sobre a questão de mudar o mundo. Né? Se porventura fosse tirado do ser humano a vontade de pecar, o mundo seria destruído. Não teria mais sentido o mundo existir. Então, quando você ouve uma pregação por aí afora, elimine o desejo do pecado. Você não pode mais ter desejo de pecado daqui para frente. Você agora é uma nova criatura. Já fizeram tudo por você, inclusive até mataram alguém por você, sendo que Deus não aceita sacrifício humano em hipótese nenhuma, né? Muito menos matar alguém para ser chamado como o cordeiro que salva o pecado do mundo, né? Por aí afora vai, certo? Então não tem conexão isso daí. Então, na realidade, o ser humano, ele tem em si a sua alma divina e a sua alma animal. O seu Yetzer Tov, a boa inclinação, e o Yetzer Hará, a má inclinação. E aqui o nosso Rebbe está dizendo, domar o selvagem que há dentro de você. Aquele que tem desejo de pecar. Você tem que domá-lo. Então, à medida que nós vamos dominando o nosso animal selvagem, nós vamos transformando o mundo. Por quê? Porque aí você não vai fazer as coisas erradas. Você vai dominar realmente a má inclinação, as coisas negativas e destrutivas. Você muda a si mesmo, você muda ao seu redor e você começa a mudar o mundo. E este é realmente a tarefa suprema que nós temos aí para poder transformar o mundo para ser a moradia de Deus. Então, domar o animal selvagem que há em você. Esse é o grande princípio para poder dominar o mundo selvagem. As coisas ruins, más, a má inclinação do mundo, etc, 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 etc. Certo? Então, por isso, né, amados? Temos aqui a nossa palavra do dia de hoje, recheada de coisas preciosas, de tesouros maravilhosos e tesouros mais especiais ainda. Por isso, venha digerir bem esses tesouros, né, do nosso alimento espiritual e venhamos, estudo da Torá e obediência aos mandamentos divinos. É a base para mudar o animal selvagem em nós e domarmos esse animal selvagem em nós para podermos transformar o mundo para ser a moradia de Deus. Bom exercício. Amanhã tem mais. Shalom, shalom. Até lá.